Fala pessoal, professor Vinícius Veloso do curso Vaga Certa, professor de Matemática e Física. Quem ainda não nos conhece, facebook.com/curso Vaga Certa, beleza? Dá um like lá, se possível dá um like aqui também, te inscreve no canal que isso nos ajuda muito. Vou comentar agora a prova de Física da FUVEST, tá? 2018, primeira etapa, a prova V. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que tu possa acompanhar junto comigo, o link para que tu possa ver a prova e acompanhar junto comigo. Então vamos lá, primeira questão. Era uma questão tranquila, tá? Uma questão que tu não pode errar quando se trata de FUVEST, porque era uma questão fácil. Ele dizia que tu tinha 90 calorias por hora de taxa de transferência de calor, tá? Só que ele te apresentou o gráfico em joule por segundo. Bom, 90 calorias por hora é 90 mil calorias a cada hora. Ele te falou que uma caloria são 4 joules. Então 90 mil calorias por hora são 90 mil vezes 4 joules por hora. 90 mil vezes 4, 360 mil por hora. Uma hora tem 3.600 segundos. 360 mil por 3.600, 100. 100 joules por segundo, tu vai no gráfico e vê que o X, a espessura, que está associada a uma taxa de transferência de calor de 100 joules por segundo, tá entre 1 e 2, então só pode ser a letra B, 1,5. Beleza? Questão 2, uma questão tranquila também, de equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ele te dava o F, que era a distância focal, 20 milímetros. Ele te dava a distância do objeto, né, a 2 metros. E ele queria saber quando é que ele ia estar focado corretamente. Bom, ele te deu F e ele te deu P. Basta tu calcular a P' pela relação de Gauss. Só não esquece que ele quer em milímetros, né? Então 2 metros são 2.000 milímetros. Tu ia achar 2.000 sobre 99, isso é aproximadamente 20, né? Se fosse 2.000 por 100 seria 20. Questão 3. Questãozinha aí que vai envolver potência. Né? Potência, que tipo de calor que vai ser? Vai ser calor latente, porque ele quer o processo de condensação do vapor em água da chuva. E aí tu vai lembrar que calor latente é massa vezes o calor de vaporização que ele te deu. E isso num tempo. Qual tempo? Um dia igual a 8,6 vezes 10 na 4 segundos. Ah, mas eu não tenho a massa de água. Não, mas tu sabe que massa é densidade vezes volume. E aí tu resolvia a questão, porque a densidade tu tem e o volume, ele vai falar que vai chover numa região que tem um raio de 660 quilômetros e isso vai acumular 1,5 centímetros de chuva. Calcula esse volume, claro, passa tudo para meta, né? Calcula esse volume, multiplica pela densidade, multiplica pelo calor latente de vaporização e divide por 8,6 vezes 10 na 4. Tá um pouco corrido? Tá um pouco corrido. Só que depois eu vou fazer no quadro direitinho, questão por questão, tá, pessoal? Isso aqui são apenas comentários gerais para tu ter uma ideia de como que foi a prova. Questão 4. Em uma tribo indígena, em uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso, velocidade inicial 0, de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que o espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho é quanto? Bom, se ele caiu com velocidade 0, a distância que ele vai percorrer é 45 metros. Então eu posso usar a equação horária da posição, d igual a v0t mais at quadrado sobre 2. A aceleração é a gravitacional, a velocidade inicial é 0 e a distância é 45. Tu vai achar um tempo de queda de 3 segundos. Só que ainda tem o barulho dele batendo na água, o barulho do som, né? E ele te deu ali, ó, considere a velocidade do som 360 metros por segundo. Repara que o som vai até o observador em MRU, então só tem uma equação, d igual a vt. A distância é 45, a velocidade 360, qual o tempo? 1/8. 1/8, 0,125. 0,125 mais 3, 3,125. Como ele quer aproximadamente, letra A, 3,1. Até aqui, a prova tá tranquila. Tranquila naquele, né? Tá no nível FUVEST. Questão 5. Ele fala um pouquinho ali sobre as ondas na superfície em líquidos, que tem velocidades que dependem da profundidade do líquido e tal, e ele fala: uma onda no mar, onde a profundidade da água é 4 metros, e aí 4 metros tu vai lá no gráfico e vê que tem uma velocidade de 6,4 metros por segundo, tem um comprimento de onda igual a 50 metros. Na posição em que a profundidade é de 1 metro, aí tu vai no 1 metro e vê que tem 3,2 metros por segundo de velocidade, quando tu está numa profundidade de 1 metro. Essa onda tem um comprimento de quanto? Bom, se ela passa do raso
do profundo para o raso, ocorre o quê? Ocorre o fenômeno da refração. E aí tu vai lembrar que na refração a frequência é a mesma. Se V igual a lambda F, a frequência é a mesma, a frequência é quem? V sobre lambda. Então V do raso sobre lambda do raso é igual a V do fundo sobre lambda do fundo, do profundo no caso, né? A velocidade do raso, 3,2, sobre o comprimento de onda do raso, é o que eu quero saber. Isso tem que ser igual à velocidade do fundo, do profundo, no caso, 6,4, dividido pelo comprimento de onda do profundo. Do profundo não, do fundo, 50. Então 3,2 dividido por lambda R é igual a 6,4 dividido por 50. Isso vai te levar a um comprimento de onda de 25 metros. Maravilha? Questãozinha 6 de choque inelástico, tu poderia resolver fazendo o trabalho como variação de energia cinética, ou tu poderia pensar que a força resultante que atua no caminhão quando ele bate no carro é a força de atrito, né? Então a força resultante é menos força de atrito, porque ela é contrária ao movimento. Aí tu ia descobrir a aceleração do teu conjunto, a aceleração do teu sistema, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por Torricelli, tu descobriria a velocidade inicial do conjunto. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade final é zero, porque depois que eles batem, eles andam 10 metros e param. A velocidade inicial que tu quer saber, mais 2 vezes a aceleração, tu já calculou, menos 5 metros por segundo ao quadrado. E por quantos metros que eles andam juntos? 10 metros. Tu ia descobrir que a velocidade inicial do conjunto é 10 metros por segundo. Se é choque inelástico, o que tu faz? Conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes tem que ser a quantidade de movimento depois. Quem é a quantidade de movimento antes? A massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão. Que é a quantidade de movimento depois? A massa dos dois juntos vezes a velocidade final deles. Tu ia chegar em 15 metros por segundo. Repara, cuidado, ele quer em km por hora. Então multiplica por 3,6. 54 km por hora, gabarito letra E da questão 6. Questão 7. Questão 7 é uma questãozinha de pêndulo simples. Tu só tinha que lembrar que no ponto mais baixo da trajetória, né, que tu quer saber a tração que ele vai suportar, no ponto mais baixo da trajetória, a resultante centrípeta vai ser a tração menos o peso. E aí tu calculava, fazia uma conservação de energia, calculava com que velocidade tu chegava no ponto mais baixo e depois calculava a tração. A tração, já com o fator de segurança, vai te dar 9.240 metros. 9.240 newtons, desculpa. Então não pode ser o 1 nem o 2, ou seja, tu tem que usar a corda 3, 4 e 5, o que nos dá o gabarito letra C, Canadá. Questão 8, outra questão barbada, que tu não poderia errar. Ele fala que a meia-vida do Césio 137 é de 30 anos e ele pergunta, depois de 120 anos, qual que é a quantidade de massa que tu vai ter aproximadamente? A quantidade de massa em porcentagem que vai existir na fonte radioativa. Bom, se é de 30 anos, 120 anos passaram 4 meias-vidas. A cada meia-vida eu vou reduzir a metade da massa que eu tenho radioativa. Então eu vou reduzir 50%, 25%, 12,5%, 6,25%. Como ele quer aproximadamente 6,3, gabarito da 8, letra B, Brasil. A prova tá, por enquanto, para nível de FUVEST tá boa, né? Eu tô pulando os cálculos para poder dar uma ideia geral dos comentários, depois eu vou fazer no quadro, mas é prova pesada como sempre. Questão 9. Na figura, A e B representam duas placas metálicas. A diferença de potencial entre elas é VB menos VA igual a 2 vezes 10 na 4 volts. As linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de um elétron no plano da figura. Considere a carga do elétron igual a menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. E as seguintes afirmações com relação à energia cinética de um elétron que sai do ponto X da placa A e atinge a placa B. Primeira afirmação, se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética ao atingir a placa será de 3,2 vezes 10 na menos 15 joules. Verdadeiro. Por quê? Porque tu pode calcular o trabalho, tu sabe que o trabalho é a carga do elétron vezes a diferença de potencial que tu tem. Então tu faria a carga do elétron, menos 1,6 vezes a diferença de potencial, tu chegaria em 3,2 vezes 10 na 15. E aí tu lembra que o trabalho é a variação da energia cinética. Como a velocidade inicial dele é zero, a energia cinética é zero. Então o trabalho vai ser igual à energia cinética final,
então é verdadeira a primeira afirmativa. Segundo, a variação de energia cinética do elétron é a mesma independente se ele percorreu o trajeto 1 ou 2. Verdadeiro, os trabalhos vão ser iguais, porque o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Nada disso muda. Se o trabalho não muda, a energia cinética não vai mudar, né? Lembra que a força elástica, nesse caso, a força elétrica, desculpa, vai ser conservativa. E a terceira, o trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que na 1. Falso, é o mesmo. Questãozinha 10, questão tranquila também de eletrodinâmica, né? Ele te dá a potência do LED e a DDP do LED. Qual que é a corrente que passa no circuito? Bom, se tu tem o P e tu tem o U, π, né? Potência 8 watts, DDP 4 volts, π, P igual a U vezes I, o I que passa no teu sistema é de 2 amperes. Qual a DDP que aquela resistência R está submetida? A DDP da fonte menos a DDP do LED. A DDP da fonte, 6 volts, está dito na questão. A DDP do LED, 4 volts. 6 menos 4, 2. Se é a DDP daquela resistência, 2 volts, e por ela passa uma corrente de 2 amperes, U igual a R vezes I. A resistência é de 1 ohm. Maravilha? Para finalizar a questão 11, conta pra cacete, vou tentar resumir, tá? O custo da lâmpada fluorescente vai ser R$90 e a da incandescente vai ser 290. Como é que eu calculei isso? Energia, potência vezes tempo, tu tem o preço dos kWh, vai multiplicando, vai abençoando e multiplicando cruzado. Tu quer o valor poupado, 290 menos 90, tu vai poupar R$200, gabarito letra C. Foi super corrido porque foi uma análise geral só da prova, tá, pessoal? Depois eu vou vir detalhado, um vídeo para cada questão. E é isso aí, não nos conhece ainda? facebook.com/curso Vaga Certa. Dá o likezinho lá, se possível dá o likezinho aqui e te inscreve para ficar por dentro de outras novidades. Depois eu venho com a resolução no quadro, assim como matemática. Um grande abraço e até a próxima.